Vamos lá, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, essa manhã. Não posso deixar de dizer que eu trago um grande abraço dos nossos irmãos lá de Uberlândia, Minas Gerais. Estive lá com eles participando de um evento, Tribal Generation, um evento assim muito relevante no nosso país. Lideranças do Brasil inteiro estavam lá. E a gente tem tentado gerar essa consciência aqui na nossa comunidade que quando eu vou, todos vocês vão. Porque quando eu vou, eu represento vocês. Eu não vou para falar de mim, eu vou para falar do Evangelho e eu vou falar do que o Evangelho tem feito através dessa comunidade. Então, quando me anunciam lá Diego, da Calvary Campo, é isso mesmo, somos todos nós. Então, que a gente possa sempre ter essa consciência de que onde algum de nós estivermos, e onde a gente estiver falando do que Deus está fazendo aqui nessa comunidade, e a partir dela, então todos nós estamos representados como igreja. Então estive lá, cheguei ontem à noite de viagem, e foi um tempo especial, um tempo onde a gente pôde aprender muita coisa e compartilhar também, a partir dos princípios, dos valores que Deus tem nos trazido como igreja, como Calvary Campo, como movimento assim dentro da Calvary Chapel. E assim, pela graça de Deus e para a glória do nome dEle, vocês não têm ideia, gente. Não têm ideia do que assim, essa nossa comunidade, que com suas limitações, com sua fraqueza, com tudo aquilo que nós somos e não somos, você não faz ideia de como isso tem, de alguma forma, reverberado pelo nosso país. E eu estava falando para a Aline como eu mesmo fico surpreso nessas viagens, porque às vezes a gente chega lá e aí os irmãos, sei lá, de diferentes estados, você que é da Calvary, você que é o Diego lá da Calvary Campo, sou eu, a gente se conhece. Não, mas a gente já ouviu falar do que Deus está fazendo lá em Campo Mourão. Eu falei, glória a Deus, somos todos nós. E é isso que a gente tem tentado trabalhar a partir da palavra de Deus, essa consciência de que nós somos um povo missional. Então, Atos 2, texto clássico sobre a igreja. Quero ler com vocês, 42 a 47. Atos 2, a partir do versículo 42 ao 47. Certamente quem tem caminhado com Cristo há algum tempo já leu, releu, estudou esse texto. Então, vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entregamos esse momento completamente a Ti, como se pudesse ser diferente. Não há momento da nossa vida que não deva ser entregue a Ti. Não há momento que escape a Tua soberania. Não há esfera da nossa vida que já seja neutra. Porque, de fato, tudo aquilo que vivemos, ou como diria a expressão bíblica, a maneira como cremos, nos movemos e existimos está em Ti. Não há vida fora de Ti, não há sonhos para além de Ti, de modo que tudo aquilo que a gente vive ou tenta sobreviver para além de Ti é uma tentativa de se bastar. E, portanto, é antagônico ao Teu projeto para as nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para a nossa igreja e para o projeto de eternidade. Então, nos ajuda a entender um pouco mais daquilo que é a Tua vontade, sopra o Teu Espírito sobre nós. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos trazido essa ideia do que significa ser igreja, sua identidade e propósito. E nós não começamos a falar de igreja a partir de Atos dos Apóstolos. A gente chegou agora em Atos dos Apóstolos. Na verdade, já compartilhamos a partir de Atos 1:8, aquela promessa que o Espírito Santo haveria de vir. A gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala de igreja, ou quando a gente fala de povo de Deus, essa seria a melhor expressão, a gente começou trazendo essa ideia desde o livro de Gênesis. Porque Deus é um Deus missionário que se move em prol da humanidade, ou em prol da revelação de quem Ele é, da sua identidade, desde Gênesis 1.
Quando ele diz, façamos o homem, ali a expressão da Trindade, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, façamos na terra aquilo que transmita para a humanidade o que nós somos aqui nos céus. Que nós possamos gerar uma humanidade com características relacionais, com potencial criativo, para mostrar para todo mundo e para encher a terra com a glória de quem nós somos, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Existe a queda, mas aí então nós vimos que Deus chama um homem por nome de Abraão. E aí ele começa a trazer o que seriam as características do povo de Deus. Primeiro ele fala para Abraão, sai e vai. O povo de Deus é um povo peregrino, é um povo que precisa sair da sua zona de conforto em prol das nações, em prol daqueles que haviam sido dispersos em Babel, aqueles que tentaram construir, a partir de uma expressão religiosa, o seu caminho até Deus. E até hoje há muitos tentando fazer isso, tentando chegar aos céus com a força das suas próprias mãos. E Deus olha para Abraão e fala, eu farei de você uma família, farei de você um povo, e esse povo vai ser uma bênção para todos os outros povos, para todas as famílias da terra, de modo que as famílias da terra serão abençoadas por causa de vocês. Então, o que é o povo de Deus? É um povo abençoado para abençoar. Não entender isso é inverter os valores do reino, porque quando a gente pensa que a bênção de Deus vem sobre nós, para que nós sejamos abençoados tão somente, a gente esqueceu o propósito pelo qual Ele nos abençoou. Porque Ele não nos abençoou para sermos abençoados, Ele nos abençoou para sermos bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente avança para Êxodo. Em Êxodo, diante da nação de Israel já formada, Deus nos traz outros dois símbolos que configurariam o povo de Deus. Um povo santo e um povo sacerdotal. Um reino de sacerdotes e uma nação santa, ou seja, o que é o povo de Deus? É essa comunidade que representa ao mundo quem Deus é. E é essa comunidade, como nós temos usado a expressão, que vem de Leslie Newbegin, passa por Michael Gorin, missiólogos têm usado essa expressão, uma comunidade contraste. E a gente poderia falar muito mais, mas aqui em Atos 2, depois da promessa de Atos 1:8 que nós vimos no nosso último estudo, que haveríamos de receber o Espírito Santo, e isso nos daria poder para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, em Atos 2, o Espírito é derramado. É por isso que essa manhã eu quero ver com vocês essa comunidade. O que significa ser uma comunidade movida pelo Espírito Santo? O que acontece quando o Espírito vem sobre nós? O que acontece com um povo quando não apenas há sobre ele a revelação de quem Deus é, na pessoa do Pai e do Filho, mas que há também o sopro do Espírito, o derramar do Espírito? Como é um povo cheio do Espírito Santo de Deus? Atos 2, 42, 47, certamente há outros textos que falariam sobre isso, mas aqui, esse texto vai nos ajudar a compreender o que significa ser uma comunidade movida pelo Espírito Santo de Deus. Pelo menos algumas características eu quero pontuar aqui para vocês, e se você gosta de anotar, de fazer lista, talvez isso possa te ajudar. E eu vou falar sobre cada uma delas, mas a gente vai ver as características. Por exemplo, um povo movido pelo Espírito é um povo da palavra. É um povo que vive em comunhão. É um povo que compreende a expressão da ceia. É um povo que vive uma vida de oração. É um povo que percebe o poder de Deus em atuação. É um povo que vive uma generosidade radical. É um povo que vive solidariedade comunitária. É um povo que vive em alegria. É um povo que vive em louvor e em gratidão. Então vamos para o texto. Atos 2, 42. Eles se dedicavam. Eles se dedicavam. Essa expressão não pode passar despercebida. Eles se devotavam. No original a ideia, eles se ocupavam diligentemente. Eles se agarravam no quê? Nesses 4 pilares, que a gente vai ver que são os 4 pilares, a base da vivência comunitária desse povo, que agora é formado. Eu não sei se você consegue compreender o contexto, mas em Atos 1 você tinha alguns discípulos orando, mas em Atos 2, o que está acontecendo aqui é que o Espírito é derramado, Pedro faz sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Então a gente está falando tudo aqui no mesmo dia, tá? O Espírito é derramado, Pedro abre a boca, ele prega o Evangelho, 3.000 se convertem. Agora, como é que vive esse povo? Como é que vive essa igreja de 3.000 assim no primeiro culto?
Como é que esse povo vai experimentar a comunidade? Veja que assim, não deu nem tempo de discipular esse povo. Não deu tempo de falar, deixa eu falar para vocês o que significa ser cristão. Isso não é importante? Certamente que é, por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Mas aqui nós vemos a densidade do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, eles vão se dedicar, em primeiro lugar, à palavra, ao ensino dos apóstolos. Eu quero fazer a seguinte observação. Todas essas expressões que nós veremos, elas são entendidas no caráter comunitário. Mas quando fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, significa que eles se dedicavam nisso em seus ajuntamentos, em suas reuniões. Mas isso aqui, gente, não era uma coisa que acontecia uma vez por semana, assim, das 9h30 às 11h. Ou das 7h às 8h30. Isso daqui era a vida deles. Ou como alguém já disse, se não há culto na vida, não há vida no culto. Então, às vezes a gente está pensando que assim, ler a palavra é no domingo. Orar é no domingo. Viver comunhão é no domingo. Não, é para além do domingo. A gente vai ver que essa vivência é diária, essa vivência é algo que acontece assim, de segunda a segunda. Essa é a expressão do povo de Deus, que vive essa realidade a partir da experiência individual, mas também em comunidade. A primeira delas, ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? É simples, é só ver, por exemplo, a pregação de Pedro em Atos 2, depois de Estevão, depois de Paulo. Às vezes a gente pensa, e lembra que eu falei lá na primeira mensagem, nós somos muito moldados ainda, essa coisa está mudando, mas muito moldados pelo iluminismo, por esse pensamento cartesiano, essa ideia de tudo assim sistemático, tudo organizadinho. Então, quando a gente pensa o ensino dos apóstolos, a gente está pensando apenas nas expressões doutrinárias. Quem é Deus, quem é o Espírito, quem é o Filho. Claro que havia isso também, o ensino, a teologia, o aprofundamento de pensamento a partir da palavra de Deus. Mas quando a gente está falando de ensino dos apóstolos, o ensino dos apóstolos era muito básico em essência. Eles contavam essa grande história que nós temos tentado recontar. Você vê isso nas pregações em Atos dos Apóstolos, ou seja, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se moveu, que tirou o povo do Egito com sua mão forte, que levantou os juízes, que levantou os profetas. Esse Deus agora se manifestou na pessoa de quem é o clímax da grande história? Na pessoa de Jesus. É por isso que o Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, o que é o ensino dos apóstolos? O Paulo mostra. Quando ele chega aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu não vim diante de vocês com qualquer sabedoria ou eloquência humana, mas eu preguei a vocês Cristo e Ele crucificado. Ou seja, o ensino dos apóstolos, e demorou para eu ter esse entendimento, é claro que compreende tudo aquilo que nós entendemos por palavra de Deus, mas é recontar a história de um Deus que se move em missão, de um Deus que cria todas as coisas e traz como clímax da história Jesus, seu ministério, sua mensagem, seu martírio na cruz e sua ressurreição. E agora eles tinham mais um elemento, a sua ascensão. E mais um outro elemento, ele há de voltar. Esse é o ensino dos apóstolos, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O que a gente prega? Que há um Deus verdadeiro que governa a história, que é poderoso e soberano, que criou tudo e todos e detém todo o seu poder, que não perdeu o controle da história, mas que enviou seu Filho, tal como ele havia prometido que enviaria. E esse Filho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por nós, pela humanidade, ressuscitou no terceiro dia, pregou as boas novas do reino de Deus nos próximos 40 dias, ascendeu aos céus, derramou sobre a igreja o seu Espírito e prometeu que um dia vai voltar. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Mais simples impossível, só que mais verdadeira impossível. Essa é a mensagem contundente do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da grande história que Deus vem escrevendo e alcança o clímax na pessoa de Cristo. E porque o clímax acontece na pessoa de Cristo e porque agora esse ensino é transmitido, eles também viviam, em segundo lugar, em comunhão. Olha o que o texto vai dizer aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Do grego koinonia. Comunhão é mais do que estar junto. Comunhão é ter em comum. É interessante pensar sobre isso, porque eu já vou falar da ceia, que é o terceiro elemento, mas quando a gente pensa em comunhão,
Quantas vezes assim a gente já pode ter ouvido, vamos fazer um evento assim para promover comunhão? Não é verdade? E eu entendo a ideia por trás disso. E ela não está equivocada assim na essência. Mas a gente tem que entender o que é comunhão. Comunhão é mais do que fazer um negócio para estar junto. Comunhão é assim, o fazer o negócio para estar junto, na verdade, é a consequência daquilo que já é uma comunhão. Os cristãos, eles tinham tudo em comum, tudo mesmo, nós vamos ver nesse texto. E eu tenho pensado muito sobre esse elemento, esse segundo elemento, essa segunda característica da igreja, a comunhão. Porque às vezes a gente está se reunindo como igreja, e eu vou falar de modo geral, obviamente, mas tem muita gente se reunindo como igreja, mas não como comunidade. Não para vivenciar a comunhão. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é aquilo que o Paulo disse quando ele falou sobre a ceia, quando ele escreveu aos Coríntios, você vai se lembrar, ele disse o seguinte: meus irmãos, eu estou escrevendo a vocês pela seguinte razão. Porque há entre vocês muitos doentes, e alguns já dormem. E as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Ele está falando da ceia, e o que a ceia vai expressar, a gente já vai falar sobre ela. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: por que algumas das suas reuniões fazem mais mal do que bem? Porque cada um, quando chega na igreja, tenta comer a sua ceia apressadamente, não esperando uns pelos outros. E aí ele dá uma bronca, ele fala: meu amigo, quer comer, encher o bucho? Come em casa. Alguns de vocês estão enchendo a cara na igreja, estão se embriagando, pelo amor de Deus. Vocês não entenderam o que é a ceia. Então veja o que o apóstolo Paulo está propondo, que tem tudo a ver com comunhão. Na verdade, o que ele está dizendo é sobre comunhão. O que é a ceia de Cristo? É um momento de discernir o corpo, discernir o povo de Deus. De modo que não faz sentido, eu falava ontem, né, sobre isso, a gente estava conversando. Alguém aqui chega em casa e fala: estou sozinho, o que eu vou fazer? Vou tomar a Santa Ceia. Você já fez isso? Já viu alguém fazendo isso? Não faz sentido nenhum. Pegar ali um pão, um suco, é ceia. Eu e eu mesmo. Não faz sentido. Ninguém faz ceia sozinho. Por quê? Porque a ceia traz consigo a expressão de um caráter comunitário. Por que a gente toma ceia aqui na igreja? Porque a gente toma ceia uns com os outros. Só pode tomar ceia na igreja? Não, pode tomar ceia em qualquer lugar. Você não pode tomar ceia sozinho. E é isso que o Paulo está dizendo. Porque às vezes os nossos cultos são mais ou menos o seguinte: não é um povo que se ajunta a partir de uma expressão comunitária, discernindo o corpo, ou seja, os dilemas uns dos outros, mas é um tanto de indivíduos que vêm para o mesmo lugar, onde ninguém está preocupado com ninguém, a não ser saciar a sua própria satisfação. Estão pensando em comer, não em partilhar. Estão pensando no que a palavra vai falar para mim, não como eu posso dar uma palavra de encorajamento para o meu irmão. Estão pensando quem vai orar por mim, não como eu posso orar por aquele que sofre. Estão pensando quem é que me liga, não para quem que eu ligo. Estão pensando em quem me visita, não para quem que eu vou visitar. Você está entendendo? Aí o Paulo vai dizer que isso é um pecado tão grave, o não discernimento do corpo e a não vivência comunitária, que o povo vai adoecendo. Então às vezes a gente está vendo gente adoecendo, e eu estou falando adoecendo assim nas múltiplas expressões, sobretudo o adoecimento da alma. A gente vai enfraquecendo. Por quê? Porque na verdade a gente entra num ambiente pensando em quê? Em nós mesmos. Em nos satisfazer. Pensando naquilo que eu posso sugar e não naquilo que eu posso partilhar. Quando na verdade, no Novo Testamento, há uma série de mandamentos que a gente chama de mutualidade, ou seja, amem uns aos outros. Suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros, perdoem uns aos outros, exortem uns aos outros. E a lista segue. Isso é comunhão. Isso é koinonia. Não é um bando de indivíduos enchendo um ambiente, cada um pensando em si. É um povo, é uma comunidade, onde cada um compreende que recebeu um dom concedido pelo Espírito Santo para o benefício não de si mesmo, mas para o benefício do corpo, de modo que aquilo que eu não tenho, o meu irmão tem, então a gente supre um ao outro. E aquilo que eu tenho, ele não tem, então eu posso ser bênção na vida dele. Aí a gente está começando a falar sobre comunhão.
Por exemplo, existem aspectos culturais. E eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos momentos. Por exemplo, quando Paulo escreve a Tito, que é deixado ali em Creta, o Paulo diz o seguinte: os cretenses, eles são preguiçosos, ele traz algumas características ali dos cretenses. Mas, parafraseando Paulo, o que ele vai dizer é o seguinte: não importa a cultura, você vai e pregue o evangelho. Você confronte a cultura com o evangelho. E agora eu vou falar de algo que eu acho que já posso falar, tenho autoridade para falar, e você vai entender o porquê eu uso essa expressão. Qualquer lugar que eu vou, eu falava de viagem no início, qualquer lugar que eu vou, mas ninguém sabe nem que eu sou de Santos, que eu nasci em Santos. É Diego de Campo Mourão, então eu sou mourãoense. Espero que você me considere assim eu me considero. Por que eu digo isso? Porque assim, a gente pode falar mal dos nossos, quem é de fora não pode falar mal, né? Então eu espero que você me entenda como alguém de dentro, para não parecer que é uma crítica de fora. Estamos estabelecidos nisso? Beleza. Quanto mais para o sul você vai, isso é notório no nosso país, a gente pessoal no sul é mais frio. Eu ouço isso quando eu vou lá para São Paulo. Eu comecei a pensar sobre isso. Falei, então, mas o que é isso? Experiência de colonização, clima, tem uma série de coisas. E eu não vou ter tempo para discorrer sobre isso. Porém, vocês concordam que hospitalidade e acolhimento são expressões do Evangelho de Jesus Cristo que devem ser vistas em todo cristão? Certamente que sim. Portanto, se há expressões culturais que são antagônicas aos princípios do Evangelho, com o que a gente fica? Com a cultura ou com o Evangelho? Com o Evangelho. Ou seja, tenho pensado muito sobre como nós somos assim, meio tímidos. E eu me incluo, porque depois que você passa muito tempo num lugar, você absorve a cultura. Eu preciso fazer uma confissão a vocês. Quando eu cheguei assim 12 anos atrás, qualquer lugar diferente que a gente vai, você começa a perceber, você tem um choque cultural. Hoje eu não dou conta de voltar para Santos, por exemplo. O povo quer estar muito junto, quer agarrar, conversa demais. Eu não dou conta, entendeu? Eu falo, não, me deixa um pouco, sabe? Mas, e eu falo para vocês, porque Deus tem me confrontado nisso. Por exemplo, e aqui eu estou falando assim, com gente da nossa casa. Às vezes chega uma pessoa nova, e ela vem um domingo, 2, 4, 3 meses. Já aconteceu 6 meses. Ela entra e sai. E ela não é abraçada, integrada e absorvida por nós. Qual é a desculpa que a gente vai usar? Personalidade e cultura. Por que personalidade? Não, eu sou assim mesmo, sou meio tímido. Cultura, não, é assim mesmo. Vamos confrontar a cultura com o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, vive em comunhão. Ela vive em comunhão. Por quê? Não é mais um bando de indivíduos que senta no seu lugar, que olha para frente esperando receber. Não. Sabe que nem o pastor Daniel falou no domingo passado. Não tem coisa mais absurda do que chegar um ministro de louvor e falar: feche os seus olhos, esquece todo mundo ao teu redor, agora é só você e Deus. Não, você está na igreja. Você não pode esquecer quem está ao seu redor. Se você quer ouvir uma música, ter uma experiência assim, você e Deus, fica em casa, entra no quarto, põe o som, sabe? Liga lá o YouTube, aí é você e Deus. E o YouTube. Mas assim, igreja não, você pode fechar o olho, não tem problema, mas igreja é isso aqui, não é um bando de indivíduos pensando na sua experiência, é uma comunidade que entende que foi juntada por Deus e foi assim, abraçada pelo Espírito Santo com a densidade do seu poder para suprirmos uns aos outros. Amém, gente? Isso é igreja, comunhão. Então daqui para frente, assim, quem entrar nessa porta, você vai abraçar essa pessoa e falar: em nome de Jesus, seja bem-vindo. Não sou assim, então eu vou orar para o Espírito Santo ser derramado na sua vida. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem uma vontade de abraçar o mundo. E aqui o abraço ele pode ser simbólico, literal, interprete como você quiser. Vamos lá, ceia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Isso daqui todos os teólogos vão concordar que o partir do pão é uma expressão da ceia. E a ceia
é um dos símbolos mais profundos do Novo Testamento, talvez o mais profundo. Cruz e ceia, que estão interligados. O que Jesus nos disse, na noite em que ele foi traído, ele nos disse sobre o pão, ele nos disse sobre o cálice, ele falou que era um símbolo do seu corpo, um símbolo do seu sangue, ele nos deu algumas orientações. Façam isso em memória de mim. Mas não apenas isso, façam isso em memória de mim, até que eu venha e participe com vocês novamente. Ou seja, a primeira expressão da ceia, e nós devemos pensar sempre sobre isso, quando a gente se reúne para participar da mesa da comunhão, a primeira expressão é memorial. Por que a ceia nos nutre espiritualmente? Porque a gente lembra do sacrifício que foi feito na cruz. Isso nos traz esperança. Isso nos lembra do amor de Deus. Essa é a nossa maior esperança. Que só temos hoje uma perspectiva de vida e eternidade por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Não apenas na morte, mas na ressurreição. Então tem um caráter memorial. Mas tem um caráter também escatológico. Até que eu venha. Então nós tomamos a ceia em comunidade, olhando para trás. E dizendo, Deus, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós participamos da ceia olhando para o alto. Porque os anjos em Atos 1, quando Jesus Cristo ascende aos céus, no final do capítulo eles olham para os discípulos e dizem, por que vocês estão parados olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de voltar. Ou seja, tomamos a ceia, lembrando o que ele fez, mas tomamos a ceia, lembrando que ele há de voltar. E que um dia, nas bodas do Cordeiro, todos estaremos juntos, celebrando a plenitude do reino de Deus, que nós vimos, já foi inaugurado. No sentido de que nós já podemos vivenciar os sinais do reino. É o já, mas ainda não. A gente já pode viver, mas vai viver ainda em plenitude. E a ceia, certamente, como eu citei o Paulo escrevendo aos Coríntios, ela nos lembra que somos o corpo de Cristo. E que ninguém é corpo sozinho. Que cada um de nós somos membros. Mas um membro não vive fora do corpo. De modo que tentar ser membro sozinho é ser membro decepado e, portanto, é ser membro em pouquíssimo tempo morto. Porque se eu corto a minha mão fora, de repente ela pode até ter algum espasmo. E eu cortei, e aí ela está no chão e você vê assim, eu sei, a cena é meio grotesca, não precisa tentar imaginar, mas assim, eu corto a mão fora, a mão está ali, ela tem espasmo, ela treme, aí você fala, está viva. Não está viva, isso é espasmo. Daqui a pouco ela para. Porque não existe mão funcionando longe do corpo. Não é família Adams. Não existe mão funcionando fora do corpo. Não existe braço funcionando fora do corpo. Tem gente querendo funcionar fora do corpo. Você não é corpo, você é membro. E você não existe para si mesmo. Você existe para ser corpo junto com os seus irmãos. A ceia nos lembra disso. A ceia é a expressão onde primeiro Jesus partilha, depois ele come. Às vezes a gente está querendo comer, depois repartir. Não, Jesus ele dá graças pelo pão, parte, entrega e depois come. O que isso nos lembra? Que viver a igreja de Jesus Cristo é viver num ambiente de entrega. Onde primeiro a gente se entrega, onde primeiro a gente partilha e depois a gente pensa em matar a nossa fome. Depois a gente pensa na nossa própria satisfação. Porque a nossa vocação não está em comer, a nossa vocação está em repartir. Amém? Oração. O que é a oração? Senão aquilo que alinha o nosso coração com o coração de Deus. Não é interessante que quando os discípulos chegam a Jesus e falam o seguinte, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus traz a oração que nós chamamos a oração de Pai Nosso, né? Culturalmente a gente chama assim. Quando, na verdade, aquilo é a oração do reino. Então, Jesus está nos mostrando algo muito importante ali. Ele está nos mostrando que a oração é o meio pelo qual o nosso coração passa a desejar que o reino venha. É isso a oração que Jesus propõe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Logo no início. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, ou seja, em nós, como ela é feita nos céus. E aí depois você tem algumas propostas ali no meio, mas no fim, é o começo e o fim, ou seja, o conteúdo é importantíssimo, certamente, mas o começo e o fim propõem para que aquela oração existe. Venha o teu reino.
Por quê? Porque teu é o poder, a glória para todo sempre. Amém. Se o reino vem, a vontade dele é feita. Se ele é poderoso para fazer com que o reino venha, agora eu não penso mais apenas no meu pão, eu penso no pão que é nosso, nas dificuldades que são nossas, nas tentações que são nossas, nas ofensas que são nossas. Ou seja, é a oração do reino, que, portanto, através da oração, nos traz o senso de comunidade. Uma igreja que não ora, jamais será uma igreja que Deus quer que ela seja. Porque uma igreja que não ora não depende de Deus, depende de si. Então a gente está tentando resolver nossa vida baseado na força do nosso próprio braço, não na força do Espírito Santo. E às vezes a gente até fala, estou orando por tal coisa. Está orando assim, não, está quebrando a cabeça. Não é verdade? Às vezes a gente, fica em paz, estou orando por isso daí. Mas não orou. É uma coisa meio assim, para a gente soar um pouquinho mais espiritual, sabe? A gente fala que a gente está orando, quando na verdade a gente está fazendo conta. Quando as coisas fogem do nosso controle, como uma doença assustadora vem sobre nós ou sobre um dos nossos queridos, a gente ora de verdade. A gente ora por cura, a gente ora por milagre. Por quê? Porque a gente entende que está para além da nossa capacidade. Quando na verdade a expressão da Igreja de Cristo, não que isso esteja errado, isso está certo, mas deveria ser uma comunidade de oração. Por exemplo, em Atos 4, quando os discípulos são ameaçados, os apóstolos, e eles contam isso para a igreja não olha e fala assim, não, então vocês precisam parar de pregar o evangelho. Não, eles falam, vamos orar. E como é que eles oram? Senhor soberano, Senhor que tem poder sobre tudo, sobre todos, mata esse povo? Não. Senhor, faz com que esse povo pare. Poderia ser uma boa oração, mas não. Senhor, nos dê ainda mais coragem e nos capacita para sermos testemunhas e pregarmos mais ousadamente o Evangelho. Só pode viver assim quem ora, meu irmão. Só pode viver na coragem do Espírito Santo quem se reúne em oração e fala, Deus, eu não dou conta. Eu não posso, nem eu nem meus irmãos. Então, nós estamos aqui juntos para clamar o teu poder, para que venha o teu reino e que tua vontade seja feita através das nossas vidas. E a gente se pergunta por que a igreja de Atos era de fato a igreja de Atos. Então, eu só falei de 4 coisas. Palavra, comunhão, ceia e oração. Essa era uma igreja que vivia diante da vontade de Deus. Avançando aqui. Era uma igreja, versículo 43, que via o poder de Deus em atuação. Porque todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era uma igreja que experimentava milagres. O que isso quer dizer? Claro que tem todo um contexto histórico, tem uma expressão daquilo que é a vontade de Deus, é o nascedouro da igreja. Hoje em dia a gente não precisa, preste atenção, a gente não precisa de milagre para crer, porque aqui milagre no Novo Testamento era um sinal de confirmação à mensagem que era nova. Precisamos entender isso. Porém, se é o mesmo Deus, é claro que Ele pode fazer milagres ainda hoje. Não só pode, Ele faz. Ele faz pequenos milagres que às vezes a gente nem se dá conta. O grande milagre é o milagre da salvação. Tanto que quando pedem a Jesus só mais um milagre, Jesus fala, não vou dar mais nenhum, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Ele está falando da cruz. Ele falou, eu fiz sinais. Sinais que apontam para quem eu sou. Milagres que confirmam aquilo que é a minha identidade e a minha mensagem. Mas vocês não creram, porque milagre não salva ninguém. Então, por essa razão, eu não farei mais nenhum outro sinal, a não ser a cruz. A cruz é o grande sinal. O que Jesus está dizendo é, se você não crer por causa da cruz, você não vai crer por causa de mais nada. Olhe para Israel. Chovia pão todo dia, chovia carne, saía água de rocha. Você quer milagre assim, milagre do bom mesmo? Igual esse? E o que aconteceu? A primeira geração toda pereceu. Porém, entendendo que não vivemos baseado em milagres, mas sim, Deus é um Deus poderoso, que realiza sinais e maravilhas. E certamente, Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Uma comunidade movida pelo Espírito é uma comunidade que vê o poder de Deus. Não apenas isso, olhe comigo versículos 44 e 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Assim, dependendo do contexto, quando a gente lê um texto como esse, os irmãos já tremem de medo. Ixi, pastor vai falar para assim, a gente vender casa, terra. Não, fala a verdade. Você está rindo, você sabe que é verdade. Fala, não, agora, estava bom, agora vem o golpe. Quem é movido pelo Espírito, meu irmão, não precisa de nada imposto. Quem é movido pelo Espírito vive em generosidade radical, sem que ninguém tenha que dizer o que você deve ou não deve fazer. Até porque se o Espírito não te convencer e não te converter o coração à generosidade no Evangelho, quem sou eu para fazê-lo? Tem muita gente que tenta manipular essa realidade, mas se o Espírito não trata o teu coração, eu não posso tratar. E aqui não é uma questão normativa, é uma questão narrativa. Explico. Isso não é doutrina no sentido de que, ok, porque todos em Atos doaram tudo o que tinha, então a doutrina é todos temos que doar tudo o que temos. Não, não é isso. Eu poderia até te dizer que é, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, que a gente precisa entender. Como vive uma comunidade cheia do Espírito? E qual é o princípio? Generosidade. Isso é inegociável. O que vai significar generosidade para nós, como comunidade, no nosso tempo? Bom, Deus sabe e nós sabemos. Por exemplo, domingo passado nós fizemos algo, alguns de vocês estavam aqui, onde nós falamos sobre a possibilidade que nos foi apresentada da aquisição de um terreno. E a gente convocou a igreja a dar o seu sim, o seu amém ou não. Ou seja, vamos nos mover nesse sentido, vamos nos engajar, né, em prol dessa aquisição ou não temos condições hoje. Foi a proposta. A verdade é que, e cada vez eu penso mais sobre isso, e a gente conversava ontem também sobre isso, dinheiro é algo muito pequeno. É muito pequeno. Às vezes a gente está pensando que assim, doar grandes quantias de dinheiro é ser generoso. Dinheiro é só o primeiro passo. Deus quer teu coração. Deus quer a tua vida. Para quem doa a vida, doar dinheiro sai barato. Agora, para quem não doa a vida, doar algo pequeno como dinheiro é caríssimo. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que a gente tenta viver. A nossa casa, como família. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo só para ilustrar, eu definitivamente não acho que é grande coisa. Certamente nada perto do que a gente já viveu e nada perto do que eu já vi outros irmãos viverem. Mas estava nesse evento, lá em Uberlândia. Saí daqui quarta-feira, 11h30 da manhã, saí de casa, peguei um ônibus aqui, não tem direto, fui para Maringá. De Maringá fui para Uberlândia, de ônibus, cheguei lá em Uberlândia às 4 horas da manhã. Então saí 11h30, cheguei lá às 4 horas da manhã. Aí passei lá 2 dias com os irmãos, saí da casa lá dos irmãos 2 horas da manhã, meu ônibus atrasou, era para sair 2h20, saiu às 5. Então saí 2 horas de casa, aí eu cheguei em Maringá, 2 horas da manhã, cheguei em Maringá às 5h30 da tarde. Aí eu tive que esperar um outro ônibus para vir para Campo Mourão, enfim, saí 2 horas da manhã de lá, cheguei 8 horas da noite em casa. 16 horas, alguma coisa assim. Então, 40 horas para ir para voltar. Aí você pensa, não, mas é legal, Diego, você foi convidado, e eu sei que assim, os pastores quando vão nos lugares, ganham oferta. Então, às vezes, eu paguei para ir. Paguei para ir. E com a maior alegria. Porque os irmãos falaram, Diego, a gente quer muito você aqui, a gente quer que você fale aqui, a gente quer que você compartilhe aqui, mas a gente não pode pagar nem a tua viagem. Ora aí, vê se é possível. E aí, no fim, os irmãos ajudaram um pouco com o custo da viagem, mas não a viagem toda. Então, se você me pergunta, Diego, viajar 40 horas, cara, para ir, para voltar, teus pais aí vieram de Portugal. Eu vi meus pais, fiquei 2 horas com eles, já embarquei, já fui embora, eles ficaram aqui, aí eu voltei, falei, não, estou voltando, voltei, para ver se a gente aproveita os próximos dias.
Então você fala assim, você pagaria R$100 para não ir? Eu pagaria R$1.000 para não ir, mas que opção eu tenho? O meu coração é para o reino. Eu pagaria R$1.000 para ficar. Eu falo, não, vai alguém no meu lugar. Mas então, quando a gente entende que o Espírito Santo nos alcançou, a generosidade não é naquilo que a gente dá, porque a gente paga para ir e a gente vai. Porque a generosidade está na gente entregar a nossa vida. A nossa vida. O nosso suor, o nosso tempo, o nosso esforço. E às vezes a generosidade financeira que nós vemos aqui em Atos, na verdade, é o mínimo da generosidade radical que eles viam. Porém, quem não dá conta de ser generoso financeiramente, não vai dar conta nunca de ser generoso com a vida. É isso que Jesus estava dizendo no Evangelho de Mateus. Quando ele fala o seguinte, onde você colocar seu tesouro, teu coração segue. Então por que eu coloco meu tesouro no reino de Deus? Porque eu quero que meu coração esteja no reino de Deus. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente está achando que, assim, que ser generoso é assinar um cheque. Não. Sabe o que é ser generoso? É o que o Paulo disse a Romanos capítulo 12, que o verdadeiro sacrifício que Deus quer de nós é o seguinte: entreguem seus corpos como sacrifícios vivos diante do altar de Deus. Porque isso é o culto racional de vocês, para que somente então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jesus está querendo a nossa vida. É isso que os irmãos estão entendendo aqui. Por que eles já abrem mão de tudo? Porque assim, assinar cheque, passar cartão, carro, casa, terra, já não é nada para eles, porque a vida deles está no reino. De modo que a maneira como nós administramos os nossos recursos fala muito sobre onde está o nosso coração. Eu vou repetir para me certificar que você entende. A maneira como nós lidamos com os nossos recursos, que não é nada, perto do que Deus quer, mostra muito onde está o nosso coração. Se a gente não consegue dar um pedaço de papel, você acha que a gente vai dar a nossa vida? Não vai. Então entende como generosidade é um conceito muito mais amplo. E como viver uma vida generosa, na verdade reflete aquilo que o Evangelho fez em nós e o quanto o Espírito Santo de Deus nos alcançou. Porque aqui ninguém precisou falar nada. Houve uma necessidade. Não, peraí, o irmão está passando fome? Não, eu tenho 2 pães. Como é que meu irmão não tem nenhum? Então fica um para mim e um para ele, está tudo certo. Não, o irmão está precisando o quê? Não tem carona? Não, vai ter carona. Como é que não vai ter carona? Está só eu e minha esposa no carro, tem mais 3 vagas atrás, como é que eu vou deixar meu irmão andar a pé? Não, vem para cá. Deus deu esse carro é para nós, não é para mim. Porque eu já entendi que ser abençoado é, na verdade, ser bênção. Então o carro é nosso, amigo. Está tudo certo. E você fala, Diego, mas isso daí é Atos. Se eu te falar que eu conheço gente que vive assim? Quem lembra do pastor? Ele ficaria, assim, constrangido. Então, é como ele não está aqui, não vai ver a mensagem, tanto faz. Quem lembra do pastor Paulo Júnior? Estava com ele essa semana. Alguém lembra? Esteve aqui com a gente? Tá. O pastor Paulo Júnior, ele vive assim. O que ele já ganhou de carro, o que ele já deu de carro, vou contar 2 histórias só. Uma vez um irmão lá, um irmão bem de vida, dono de uma concessionária, falou, pastor, Deus colocou no meu coração para te dar um carro. Aí ele falou, amém. Não, então vá amanhã de manhã lá na minha concessionária e você vai escolher o carro que você quiser. Eu falei, não, beleza. Paulo Júnior foi lá, viu, tá, esse aqui supre minha família. Aí o irmão falou assim, mas pastor, tem uma coisa. Eu estou te dando esse carro, mas você não pode dar para ninguém, porque ele já conhece Paulo Júnior, ele sai dando carro para os outros. É verdade. Você não pode dar para ninguém. Ele falou, não, então não quero. Eu falei, não, como não quer? Deus mandou te dar. Ele falou, e se Deus me mandar dar para outro? Como é que a gente faz? Ou você está me dando, e se você está me dando é meu, eu faço o que eu quiser, ou você está assim, me comprando. Não, beleza, pastor, está aí. Normal. Essa eu fiquei sabendo essa semana. Parece loucura o que eu vou te falar. Eu sei que parece loucura. Mas para você ver quando o Espírito Santo nos move assim. Paulo Júnior tinha uma casa, ele e a esposa dele, os filhos dele. E ele foi passar um ano fora do país, um ano sabático e tal.
que aconteceu? Ele estava indo embora, tinha um irmão que precisava de uma casa. Ele falou, não, irmão, vou para fora, pega aí. Tá, mas quando você volta? Eu volto daqui a 1 ano, mas fica despreocupado. Não, mas e as mobílias? Ele falou, não, meu irmão, a casa é tua. A mobília é tua, tá tudo certo, eu estou indo embora. Aí ele, não, mas pastor, mas vamos ver quando você voltar. Não, acho que você não está entendendo. Sim, eu estou indo embora. Talvez eu volte daqui a 1 ano, mas eu estou indo embora, a casa é tua. Está entendendo? É tua. Acho que o cara não entendeu muito. Aí ele voltou. Aí o irmão chegou para ele e falou, pastor, então, o senhor voltou? Ele falou, não, você não está entendendo, a casa é tua. É tua, eu fui embora, a casa é tua. Hoje ele mora de favor, num apartamento emprestado, porque ele deu a casa para o irmão. Você está entendendo? Quem que mandou ele dar casa para alguém? Ninguém. Mas quando o Espírito Santo nos visita, como a gente já entregou a vida para o reino, entregar posse não é nada. Agora, quando o coração não está no reino, qualquer coisa custa muito caro. Eu estou dizendo que eu teria fé assim para dar uma casa? Não sei, estou sendo honesto com vocês. Mas eu estou dizendo que tem gente vivendo isso. Portanto, esse tipo de vida é possível. Generosidade. Solidariedade comunitária, a gente está chegando ao fim. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, ou seja, eles estavam juntos, eles queriam estar juntos. Era uma comunidade viva. Não apenas isso, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não era uma comunidade pesada, uma comunidade que vivia no criticismo, não era uma comunidade que queria julgar tudo e todos. Era uma comunidade, porque foi visitada pelo Espírito Santo, só conseguia viver de modo alegre. Quantos cristãos a gente vê pesado, ranzinza, crítico, está todo mundo errado, só ele que está certo. Não. Quando você vive em comunidade, quando você é visitado pelo Espírito Santo de Deus, é claro que nós teremos aflições, Jesus falou sobre isso, é claro que nós teremos dificuldade, mas a base da nossa vida é a alegria. E também, 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Uma comunidade que louvava a Deus e uma comunidade que era agradecida a Deus. Ou seja, outras 2 marcas dessa igreja movida pelo Espírito, adoração e contentamento. Um mundo egoísta como o nosso, ou em um mundo egoísta, mesquinho, avarento, ganancioso, estar contente com aquilo que se tem e com quem se é um milagre que só pode ser realizado a partir do Espírito Santo de Deus. Porque não importa o quanto a gente tem, a gente sempre quer mais. É por isso que o Paulo diz, aprendi o segredo de estar contente, contentamento, suficiência. As mulheres falaram sobre isso, minha esposa compartilhou no último retiro. A bênção e o tesouro do contentamento. Sou o que sou pela graça de Deus, tenho aquilo que sequer mereço, mas sou grato porque já tenho para além daquilo que eu necessito. E se Deus me der mais, vou louvar Ele. Se Deus me tirar, está tudo certo, porque eu vim sem nada, eu vou embora sem nada. Eu achei sensacional. Minha esposa compartilhou comigo essa frase outro dia, e ela compartilhou no Congresso das Mulheres. Um sujeito que faleceu, e aí 2 homens estão conversando e perguntam, o que ele deixou? Pensando em herança, em legado. O que ele deixou? O outro responde, ele deixou tudo. O que a gente vai deixar? Tudo. Porque o que a gente leva? Absolutamente nada. Então por que a gente está vivendo por aquilo que pode ser tirado de nós, a não ser que aquilo que nos é dado como realidade eterna? Por que a gente está lutando por aquilo que perece, ao invés de viver por aquilo que é eterno? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus precisa vir profundamente transformar nossa consciência. Essa é uma comunidade de contraste. E encerro com isso. A igreja tem um propósito, irmãos. Viver de tal maneira que mostre para os de fora que Deus está no nosso meio. A vida da igreja é o próprio testemunho. Uma igreja dessa, entendem o que eu vou falar, que é uma quase heresia. Uma igreja dessa não precisa nem evangelizar, meus irmãos.
Você entende o que eu estou dizendo? A vida deles já é um evangelismo. Olhar de fora e ver como esse povo vive, é falar, não, é uma comunidade de contraste, é um povo diferente. O que eles têm? Eu preciso saber. E aí você pergunta o que eles têm, e o que eles respondem? A gente tem Jesus. A gente tem tudo. Por que vocês não estão desesperados? Por que vocês não estão ansiosos? Por que vocês não estão angustiados? Vocês não passam por problema? Passam, mas a gente vive em comunidade. Quando eu estou mal, meu irmão está bem, ele me ajuda. Quando eu preciso de oração, ele ora por mim. Quando ele precisa, eu oro por ele. Só que a gente começa a pensar sempre terceirizando, institucionalizando. Não, mas a igreja em muitos lugares não vive assim. Então a igreja somos nós, é a gente que precisa viver desse jeito. Para gerar um testemunho para os de fora, para mostrar para o mundo que Deus está no nosso meio. De modo que se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, toda a pregação é na verdade uma resposta. É uma resposta a um questionamento que vem de fora. O Espírito Santo cai sobre eles em Atos 2, aí o povo começa a falar, ei, o que está acontecendo? Aí a pregação é o quê? É uma resposta. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro fala. O que está acontecendo é o cumprimento daquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. É isso que está acontecendo. O que a gente faz? Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Vocês devem se arrepender e voltar-se para Deus. E essa promessa não é apenas para vocês, é para os seus filhos e para os filhos deles e para todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Então, eles vivem de tal forma que o mundo os questiona no melhor sentido. Quem é esse povo? O que eles estão fazendo? Como é que eles vivem desse jeito? Deixa eu te falar quem nós somos, deixa eu te falar o que a gente faz, o porquê a gente faz e para onde é que a gente está indo e como é que você pode fazer parte disso. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Uma comunidade extremamente atraente, mas extremamente confrontadora. Porque viver em comunidade de contraste confronta os valores e os ídolos desse mundo. Quando eu falo, por exemplo, de generosidade, tal como falei, é apenas uma expressão, ou como eu falo do individualismo em contraponto à cultura, quando eu falo de comunhão em contraponto à cultura individualista, é uma outra expressão, porque são ídolos da nossa cultura. Autonomia e individualismo, ídolo. Dinheiro, ídolo. Ganância, ídolo. Prazer, ídolo. Como é que nós devemos viver? De tal maneira que mostre para o mundo que uma outra vida é possível. De tal maneira que confronte os valores dessa sociedade. Mas eis o paradoxo da igreja. Quanto mais diferente do mundo ela é nos seus valores, não de modo alienígena, da gente falar, o mundo é mau, deixa o mundo lá. Não, a gente está no meio do mundo. Mas quanto mais diferentes somos, mais atraentes nos tornamos. Olha o versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você quer saber qual é a melhor maneira de ganhar pessoas para o reino de Deus, para a família da fé? É vivermos juntos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo viria sobre nós para que fôssemos testemunhas de quem Jesus é. Onde? Em todos os lugares. Ao começar por aqui. Amém? Vamos orar e agradecer a nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo, pela Tua palavra, pela consciência que o Senhor tem gerado em nós e sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito foi derramado sobre nós. A Tua igreja é o templo do Espírito Santo. Agora nos ajuda por esse mesmo Espírito a viver de tal maneira que comunique essa verdade. Nós não queremos pregar uma mensagem, nós queremos encarnar uma mensagem. Nós não queremos falar daquilo que a gente sabe, nós queremos mostrar para o mundo como é que se vive aquilo que crê. Porque de cristãos que falam de um jeito, que se vestem de um jeito, que se comportam de um jeito, mas não vivem, o mundo já está cheio. O mundo não precisa desse tipo de igreja, o mundo não precisa desse tipo de cristão. Então que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que a gente não pense como o mundo pode ser melhor para nós, mas como nós podemos ser uma melhor igreja para o mundo. Como é que a gente pode revelar quem o Senhor é? A partir da maneira como não apenas falamos, e devemos falar, mas também da maneira como nós agimos. Palavras e ações conduzidas pelo Teu Espírito.
comunidade cheia do Espírito Santo de Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.